Olá a todos, bem-vindos. Vamos começar a apresentação. Meu nome é Cleiton Barbosa, eu sou gerente de marketing para o segmento de Fire, sim, para a região de Brasil, Argentina e Chile. Essa apresentação, eu estou com Elfi Mendonça, que é a nossa coordenadora de marketing de comunicação. También tengo en la presentación Itzel Gómez, que es la gerente de marketing de seguimiento para la región norte, que es México, Perú y Colombia, ¿sí? Hoy vamos a hacer la presentación de un nuevo respirador de media cara llamada Advantage 900. Es un lanzamiento que MSA realizó ese año, ¿sí? Estamos, la verdad, realizando este lançamento em la região de Latinoamérica e hoje vou falar um pouco sobre este respirador. Esta é a imagem do respirador, sim. Para as pessoas que conhecem nossos produtos, a aparência, sim, o visual é muito parecido com nosso respirador Advantage 200 LS, sim. E claro, há diferenças do respirador. Esse respirador tem algumas características e vantagens que vão nascer uma diferença quando comparado com o respirador Advantage 200, sim? LS. O respirador Advantage 200 LS pode dizer que é um respirador para o uso industrial. E esse respirador que vamos falar hoje também pode ser utilizado para a área industrial, pelo enfoque desse respirador é para um outro segmento que estamos escutando muito nos últimos 3 anos durante a pandemia, que é a parte médica, que é para a parte de clínicas e hospitais, sim? Então, quais são os 3 principais objetivos? Quais são os objetivos principais desse produto? Temos 3 objetivos principais, sim? Primeiro, ter um controle da fonte de contaminação. ¿Sí? Esse tipo de respirador, depois, durante a apresentação, vou explicar um pouco melhor o que estou dizendo agora. Pero a ideia principal desse respirador é fazer o controle da fonte de contaminação. ¿Sí? Então, se ter o controle da contaminação do ambiente, da área, ¿sí? Da área de trabalho, então isso é a ideia, não ter uma contaminação para as outras pessoas. Outra coisa é sempre trabalhar com a proteção paciente, ¿sí? Que é a maior proteção que pode ter para um respirador que utiliza um filtro para partículas, para polvo, nieblas, ¿sí? E humus. O segundo, a parte de comodidade. Hoje é muito importante ter essa parte de comodidade, porque muitas vezes trabalhamos muitas horas com um respirador e muitas vezes não é agradável ter uma peça em la cara durante muito tempo de trabalho. Uma outra coisa é a parte de comunicações, sim? Que durante o trabalho, a comunicação é parte importante do trabalho, muitas vezes do trabalho, o processo que está se fazendo, o processo de trabalho necessita ter uma comunicação e muitas vezes uma peça de média cara que pode não ajudar muito nesse trabalho de comunicação, sim? E a terceira também uma parte de sustentabilidade, sim? Hoje miramos muito isso escutamos muitos nos países, a preocupação que temos com o meio ambiente, de se ter um produto, um respirador, claro, que pode ajudar. Então, esses são os 3 objetivos principais que temos com o respirador Advantage 900, sim? Então, isso é que vou apresentar para vocês em minha apresentação. Como estava falando quando comecei a apresentação, o respirador Advantage 900 é um respirador que estamos mirando um mercado de hospitais, como de saúde, sim? Porque como estava explicando,
el respirador Advantage 200 LS era un respirador que miramos mucho la parte de la industria, toda la parte industrial, ¿sí? Todos los segmentos industriales pueden utilizar el respirador Advantage 200, ¿sí? O respirador Advantage 900, lo enfoque principal, como estaba hablando, es con relación a la parte de hospitales. Pero depois vamos falar um pouco melhor. Pode também ser utilizado em la indústria, pero em algumas situações específicas que depois vou explicar para vocês. Qual a grande diferença que mira em esse respirador para outros respiradores, sim, e para os respiradores que nós temos em nossas linhas de produtos, sim? Este respirador no tiene más la válvula de exhalación, ¿sí? Entonces, si tú mirar el respirador, la parte de la exhalación, normalmente la pieza, la parte de exhalación es la parte frontal, entonces no tenemos la parte de exhalación. Toda parte de inhalación, exhalación siempre va a salir por lo mismo local. Entonces, la respiración va a salir pelos filtros para partículas, ¿sí? Donde pueden mirar las setas verdes, ¿sí? Entonces, o aire siempre va a entrar o aire, ¿sí? Y va a entrar o aire y va a salir o aire por lo mismo local, ¿sí? Entonces, no vas a tener la válvula de exhalación. Qual é o detalhe de la válvula de exhalação? Quando tu tienes uma válvula de exhalação, a válvula, quando se hacer la exhalação, a válvula vai se abrir. Então, em este movimento de se abrir e cerrar, eu posso, em la exhalação, enviar a contaminação para o meio ambiente, ¿sí? Em áreas de hospitales, em áreas médicas, em áreas clínicas, necessita ter uma área limpa, ¿sí? Uma área 100% sem contaminação. Então, quando eu estou eliminando a válvula de exhalação, ¿sí? Eu estou dizendo que toda a parte de respiração eu vou estar fazendo pelos filtros. Então, a ideia é que o aire vai entrar e sair pelo mesmo local, vai ter a filtração pelo mesmo local, ¿sí? Então, isso é a ideia do respirador Advantage 900. Hacer o control de la fuente de contaminação, removendo a válvula de exhalação. Então, toda a entrada de ar e saída de ar sempre por no mesmo local, ¿sí? Então, isso vai reduzir a propagação de possíveis vírus ou possível contaminação. Perfeito? Já falei acá, los locales, lo entorno cirúrgico, los hospitales necesitan tener un campo estéreo, ¿sí? 100% para no tener ningún tipo de contaminación para las personas que van a estar en el ambiente. Acá eu tenho uma imagem um pouco melhor. Esse respirador Advantage 900, então, um detalhe, não tenho mais a válvula de exhalação acá. Creio que estão mirando que há uma peça negra na parte central. Depois eu vou explicar um pouco melhor. Isso é um amplificador de voz, ¿sí? Que temos na parte frontal. Então, um pouco mais adelante vou explicar para vocês. Então, não tenho a válvula de exhalação e acá é onde eu vou fazer a conexão com o cartucho para partículas PCM, ¿sí? Que é o cartucho que tem a maior proteção. Com relação à parte de lo cartucho, ¿sí? La proteção, qual é o tipo de proteção que vamos ter para esse tipo de respirador, ¿sí? Vamos ter solamente dois tipos, depois vou explicar também um pouco melhor. Vamos ter um cartucho para partícula PCM, que é um estándar de nós, e também um cartucho PCM com um protetor contra salpicaduras, ¿sí? Então, são os dois tipos que nós vamos ter. Uma explicação muito sencilla
sobre los cartuchos, ¿sí? Los cartuchos para partículas, para polvo, nieblas y humos, ellos tienen una clasificación que es llamada de NRP, ¿sí? Cada uno de estos tipos de letras, ¿sí? NRP tiene un tipo de protección. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un N95 que creo que muchos escucharon durante la pandemia. Los N95 son los respiradores desechables que tienen protección contra el COVID. Entonces, o N95, vamos decir que es la protección más sencilla, ¿sí? Tenemos lo N99 y 100, N100, ¿sí? Entonces, o que é essa classificação N? Quando eu estou dizendo que filtro, um cartucho é N, sim, estou dizendo que esse cartucho não tem uma proteção, sim, com partículas, para partículas com base de aceite, sim? Só vai ter proteção com base de água, sim? Então, se eu tenho partículas que estão que tiene la base de aceite, entonces ese cartucho no va a tener una protección. O filtro no va a proveer una protección para la persona. Lo filtro que es llamado de R, por ejemplo, R95, R99, R100, ¿sí? Lo R já tiene uma resistência ao aceite, sim? Uma coisa importante que eu estava olvidando de explicar para vocês é que a porcentagem que temos de 95, 99 e 99 como 97 é a eficiência de filtração. Então, o N95 tem uma eficiência de 95% de filtração, sim? É uma filtração muito alta. Já los otros respiradores, disculpe, los cartuchos, tenemos, como estaba explicando, do R, R95, R99, R100. Entonces, pero R tiene una resistencia, tiene una poca resistencia a las partículas con base de aceite, ¿sí? Y tenemos lo P. P95, P99 y P100, ¿sí? Entonces, lo P tiene una eficacia, va a tener una resistencia con partículas con base de aceite, ¿sí? Entonces, tenemos lo P95, P99 y P100. Entonces, son los tres tipos de filtros para partículas que nosotros vamos a tener. NRP. La traducción de este NRP, yo expliqué para ustedes, pero cuando mira la palabra es una palabra estadounidense que sería No Oil, Resistance Oil o Proof Oil, ¿sí? Entonces, sin resistencia a óleo y tiene una prueba, a prueba de aceite, ¿sí? Entonces, va a tener una resistencia de aceite. Entonces, son los tres tipos que nosotros tenemos de clasificación NRP y la eficiencia, 95, 99 y 99,97. O que más común en el mercado se verá, ¿sí? Son los filtros para partículas N95, ¿sí? Lo P95 y los P100 son los más comunes de mirar en el mercado, ¿sí? Una cosa, si usted mirar vamos a decir, o tamaño de la partícula, ¿sí? Del virus de COVID, alguna cosa como 0,1 micra, ¿sí? Es muy pequeño, ¿sí? Pero este tipo de partícula va a se adherir a partículas más grandes como agua, ¿sí? En las mucosas. Entonces, cuando se utilizar lo virus de COVID va a necesitar de alguna cosa para se poder caminhar, para poder se mover, ¿sí? Entonces,
com esse tamanho, como é um tamanho pequeno, vai se agregar a um tamanho um pouco maior de partícula e o filtro vai se fazer a filtragem, vai se ter a resistência e não vai deixar, não vai permitir que o vírus vá se entrar em la máscara, sim? Então, para o respirador Adimante de 900, vamos trabalhar com um nível de proteção P100, que é um nível de 99,97%. Essa é a primeira imagem, é o filtro P100 que nós temos, sim. E a segunda imagem é um filtro P100 com salpicadura, sim. Pode mirar que tem uma tapa, sim, negra, com detalhes negros, que é para se fazer a proteção do filtro, sim. Então, acá eu vou respirar, o aire vai fazer este caminho, ¿sí? Para acá é um pouco diferente, que o aire vai, na verdade, vai entrar por baixo, ¿sí? De la tapa. Se você mirar, alguma coisa que eu tenho acá, ¿sí? Então, o aire vai se passar por baixo e vai se entrar em lo filtro, ¿sí? Continuando a apresentação, um outro detalhe desse tipo de respirador é a parte de comunicação, sim? Como eu falei, não temos mais a válvula de exalação, pero agora temos um amplificador de voz, sim? O que é esse amplificador de voz? É um diafragma mecânico, sim, metálico, que quando eu vou falar, este diafragma vai fazer uma amplificação de voz. Então, vamos ter uma comunicação muito mais clara para as pessoas que estão em trabalho, as pessoas que estão trabalhando muito cerca, então vai se escutar muito melhor, sim? Então, há um estudo em Estados Unidos, sim, estadunidense, que utilizando uma máscara desechable, a pérdida de compreensão da habla é de alguma coisa como 23,3%, ¿sí? Então, quando se está com um desechable, ¿sí? Em um entorno que é muito ruidoso, vamos ter esse tipo de perdida de compreensão. E muitas vezes é importante ter a comunicação, sim. Alguns, claro, que acá estamos mirando a parte de hospitais, e na parte de hospitais não vai se ter um rádio comunicador, sim. Claro que pode ter, acá estamos mirando as pessoas que vão estar trabalhando com os usuários, com os pacientes, com as pessoas enfermas. Então, você não vai ter um rádio de comunicação, sim? Claro que outros equipos especializados, como um equipo de bombeiro, um equipo de emergência, pode ter um tipo de rádio que vai ajudar a ter uma comunicação mais clara com outra pessoa também, pero é muito melhor que a comunicação pode ser uma comunicação compreendida, pode ter uma compreensão das pessoas que vão estar em lo entorno, sim? Então, esse tipo de respirador, sim, vai ter esse diafragma para se fazer esse tipo de comunicação. Se recuerda que eu falei de 3 pontos, falamos já de 2 pontos e agora estamos falando sobre o terceiro, sim? Então, Adimante de 900 vai trabalhar a parte de sustentabilidade, sim? ¿Por qué vamos a trabajar la parte de sostenibilidad? Sabemos que los respiradores desechables, sí, y también muchas veces los respiradores que son, hablamos que son algunas cosas como respiradores máscaras caseras, sí, que las personas están haciendo en las casas. Muchas veces estamos colocando ese tipo de respirador, sí, en la basura, sí. Então, isso é um problema, porque hoje nós não estávamos preparados para dar uma correta destinação a esse tipo de basura, sim? Então, estamos colocando desechables que podem estar contaminados ou não com COVID, sim, em la basura, e podemos
tener un problema muy grande de contaminación, ¿sí? Hay algunos estudios que miran que podemos tener un impacto dentro de 2 años de un tipo de una contaminación en las ciudades, en los locales, en los países, ¿sí? Que vamos tener que, los países van a tener que tomar alguna acción para esse tipo de contaminação no futuro, ¿sí? Então, isso é uma situação muito, muito, muito grande, ¿sí? Então, para ter uma ideia, nos Estados Unidos se calcula, se tem uma ideia que por semana 1.000 milhões de respiradores desechables vão para a basura, ¿sí? Então, isso é uma coisa muito grande, é uma quantidade muito grande de basura que temos em Estados Unidos. Isso é um estudo de Estados Unidos, pero pode imaginar em los outros países também não vai ficar muito vai ficar muito cerca deste número de Estados Unidos, sim? Porque todos, de uma forma ou outra, estão se utilizando. Claro que agora já estamos com as vacunas, sim? Já temos, já está um pouco mais, vou dizer, as regras para mobilidade em los países está um pouco melhor, um pouco, como vou dizer, um pouco mais sencillas, pero miramos que as pessoas agora continuam utilizando os respiradores desechables, as máscaras caseiras para se trabalhar, para se trabalhar, para beber, para ir ao mercado, para se fazer as coisas do dia a dia, ¿sí? Então, esse respirador, eu falei muito agora, pero como vai ajudar? Vai se ajudar porque o respirador Revanta de 900 é um respirador que você pode se fazer a limpeza, pode se fazer a desinfecção, pode se fazer a reutilização. Isso é muito importante, sim? Um respirador desechável, quando você está utilizando um respirador desechável, dependendo se eu necessito fazer algum tipo de ajuste, necessito, por exemplo, se eu vou para o almoço, depois vou regressar e colocar o respirador, você não vai ter o mesmo ajuste, não vai conseguir ter o mesmo sellado, ¿sí? Vai necessitar cambiar para um outro respirador desechável. Então, um respirador Advantage 900 permite fazer sua limpeza e desinfecção, ¿sí? Pode se utilizar durante muitos dias, anos, pode dizer, se a pessoa ter uma regla de se fazer as limpezas, se fazer a manutenção desse tipo de respirador, vai se utilizar muitos anos. Só vai se cambiar somente, claro, vai se cambiar algumas partes que são necessárias por o tempo de uso, pero o respirador não vai ser necessário se cambiar num tempo curto. Um outro detalhe é a parte de comodidade, é muito sencillo e fácil de se utilizar, ¿sí? Podem mirar que o respirador, em la imagem que nós temos aqui, ¿sí? O respirador tem as tiras elásticas, estão em las laterales de la cara, ¿sí? Estão fora de la área de visão de la persona, então não vai se atrapalhar a área de visão, mesmo com um cartucho, sim? Pode mirar que são as tiras elásticas, são tiras pequenas. Um outro detalhe é a forma desse respirador, sim? Temos um sistema chamado de sello facial Antrocurve, sim? Então, o que eu estou dizendo? Que a peça facial tiene un sello. Si usted, creo que yo voy a cambiar acá un slide para que yo puedo presentar para ustedes un poco mejor. Mira que ese tiene un formato, ¿sí? Tiene una forma un poco curva que es justa, es perfecto para se hacer lo sellado en la cara, ¿sí? En la face, ¿sí? Entonces, la idea acá es que o respirador pode ter um sellado perfeito com a face. Então, a ideia é se ter
se hacer las curvas que yo tengo en la fase. Una otra cosa es lo material que es utilizado para ese tipo de respirador. ¿Sí? Utilizamos un respirador, un material que es de la pieza facial que es llamada de TPE, TPR, Thermoplastic Rubber, ¿sí? Que es una goma termoplástica, ¿sí? Entonces, es un respirador que es muy, ¿cómo voy a decir? Un respirador muy, va a se adaptar muy sencillo a la cara de la persona, ¿sí? Una otra cosa es la banda de cabeza. La banda de cabeza tiene un ajuste en la parte superior, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un ajuste de la banda de cabeza en tres posiciones, ¿sí? Para los diferentes tamaños, ¿sí? De cabeza que podemos tener, si lo tamaño va a se ajustar al tamaño correcto de la cabeza de la persona. Y una cosa, las herbillas, mira que son, que acá está en lo círculo verde, sí, son herbillas grandes que usted puede, solamente con las manos, no necesita de una ayuda de una persona o remover el respirador para hacer el ajuste. Usted puede hacer el ajuste tranquilo en la nuca, acá en la parte atrás del cuello, y va a tener un ajuste muy perfecto y va a tener una comunidad perfeita para un trabajo de muchas horas, ¿sí? Entonces, eso es la idea del respirador Advanta de 900, traer una comunidad, traer a parte de sustentabilidad, traer a la parte de comunicación y traer a la parte de control de la fuente, ¿sí? Entonces, son las cosas que estamos trayendo para ustedes con ese nuevo respirador. Una cosa que gostaria de hablar um pouco, que hablé quando empezamos a apresentação, e também um pouco hablamos sobre este respirador. Qual a ventaja que eu posso ter com o respirador de manutenção? ¿Sí? Então, uma coisa, esse respirador é um respirador, o respirador Advanta 900, que tem um desenho muito sencillo, porque esse respirador tem solamente tres piezas, es la pieza facial, lo arnés de cabeza, ¿sí? Y el soporte plástico que va en la parte frontal. Entonces, son las tres piezas que nosotros tenemos para ese respirador. Eso es una ventaja por la parte de mantenimiento del respirador. Entonces, yo no voy a tener muchos números de parte para tener en la bodega, para se hacer una manutención, se hacer un reparo o se hacer un cambio de las piezas y los repuestos, ¿sí? Entonces, yo voy a tener pocos números de parte para ese tipo de respirador. Como yo hablé, una cosa que voy a hablar en la secuencia, sí, los filtros, la verdad, los filtros pueden se desinfectarse, reutilizarse, claro, la parte plástica, la parte de la caja plástica, yo puedo hacer la limpieza, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Una otra cosa, ese respirador, si la pieza facial, la máscara no tiene una fecha de validad, ¿sí? Los filtros tienen 10 años de fecha, ¿sí? De almacenamiento, ¿sí? Entonces, es una fecha muy grande, entonces son 10 años que usted puede dejar esos tipos de filtro en su bodega para se utilizar cuando se necesita. Pero una cosa muy importante que MSA tiene, no sé si muchos conocen, es una calculadora, ¿sí? Una calculadora de ventajas de costos, ¿sí? Cuando yo puedo comparar ese tipo de respirador con un respirador desechable, tenemos una calculadora que está en nuestro sitio. Na apresentação está o enlace dessa calculadora. Eu gostaria de apresentar essa calculadora e explicar um pouco mais. Eu vou compartilhar minha pantalla de novo, pero com a calculadora para que possamos falar um pouco melhor como se trabalha essa calculadora, ¿sí? Creio que vocês podem mirar minha pantalla agora.
Entonces, eso es una calculadora. Estamos trabajando para tener esa calculadora en español. ¿Y cómo se trabaja con esa calculadora? ¿Sí? Entonces, yo tengo acá en el recuadro negro informaciones sobre lo desechable. ¿Sí? Entonces, yo voy a colocar acá que yo tengo, por ejemplo, 350 personas en la planta. ¿Sí? ¿Cuál la cantidad de número de desechables que yo uso por día? Yo voy a decir que yo voy a utilizar uno desechable por día, ¿sí? Acá, ¿cuál el promedio de días que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, yo voy a decir 22 días, 20 días, ¿sí? 22 días. ¿Y cuál es el costo por desechable? Yo estoy colocando acá como $3, ¿sí? Alguna cosa en ese sentido, ¿sí? $3. Acá voy a hacer una comparación, claro, estoy mirando con respirador Alivanta i900, un respirador reutilizable, ¿sí? ¿Cuál es el precio? Yo coloqué acá alguna cosa, un respirador, yo estoy colocando un valor 40, ¿sí? ¿Y cuál es el precio de un filtro? Yo coloqué, estaba 8, colocar 7,50, ¿sí? Y acá yo puedo colocar los números de días, desculpe, el número de filtros, cuántos filtros voy a cambiar por año. Entonces, se voy a cambiar un filtro por año, 3 filtros por año, 4, ¿sí? 12, 24, 52. Então, voy a colocar que voy a cambiar filtros toda semana, yo voy a cambiar un filtro, ¿sí? Entonces, voy a cambiar 52 veces los filtros. Y yo tengo acá una comparación. Mira, que la comparación es una comparación de costos, ¿sí? De las desechables N95 con respiradores elastoméricos o respiradores con manutención. Entonces, en un año, yo voy a utilizar alguna cosa como 7.700, disculpe, perdón, voy a utilizar 7.700 desechables por mes, ¿sí? Mensuales. Isso vou ter um custo de 23.100, ¿sí? Quando eu mirar o primeiro ano, então, eu vou utilizar alguma coisa como casi 100.000 unidades, ¿sí? Vou utilizar 92.400 respiradores desechables. Vou ter acá um custo de $277.000, ¿sí? Isso para os desechables. Mira, se yo estoy utilizando un respirador elastomérico, un respirador con manutención, como respirador que yo estaba hablando, del respirador Advanta de 900, cuando yo comprar 350 respiradores con un filtro, voy a tener un primero costo de $16.000, ¿sí? E se eu cambiar o filtro, se eu cambiar o filtro, toda semana eu vou cambiar o filtro, sim? Eu vou ter um custo de $136.500, sim? Então, eu estou dizendo para vocês que no primeiro ano eu vou ter um saving, sim? Vou ter uma economia, vou economizar dinheiro, sim? De alguma coisa como $124.000, ¿sí? Claro que para os próximos anos vou ter $140.000, porque eu não estou considerando, eu não vou necessitar para os próximos anos, para os anos seguintes, ter esse tipo de custo, que é um custo de $16.000 quando eu comprar a primeira vez os respiradores. Então, pode mirar que vamos ter uma economia muito grande com respirador, um respirador com manutenção, um respirador que eu posso fazer uma limpeza, posso fazer um câmbio de las peças e de las partes, ¿sí? Vou regressar agora para a apresentação um momento. Então, é isso que eu tinha para falar sobre essa parte de lo respirador, sim, de la parte de comparação. Uma coisa muito importante, sim, que o que
o que gostaria de dizer para vocês, ¿sí? O respirador Advanta 900, ¿sí? Es un respirador que es para trabajar enfocado en la parte de los hospitales, de la parte de médica, pero yo puedo utilizar en la industria, ¿sí? Puedo trabajar en la industria, ¿sí? Donde usted tiene mucho consumo de respiradores desechables, la respiradora Advanta 900 puede ser una opción, ¿sí? Entonces tiene una utilización muy grande de desechables, puede ser utilizar 900. Y sabemos que la industria de una manera general, por la cuestión de la pandemia, se está utilizando mucho desechables, ¿sí? Entonces el respirador Advanta 900 puede ser una opción. O que está disponible del respirador Advanta 900, ¿sí? Tenemos tres tallas, una talla pequeña, mediana y grande, ¿sí? Entonces tenemos tres tallas disponibles y tenemos solamente dos tipos de cartuchos, filtros disponibles. Tenemos un cartucho P100, ¿sí? Que es el 815369, que tiene dos piezas, ¿sí? Que es el par para se utilizar. Entonces, ese cartucho acá que yo estoy diciendo, ¿sí? Y también tenemos lo cartucho contra salpicadura, ¿sí? Con un paquete de dos piezas, que es essa, vou colocar em outro color acá, ¿sí? Que é esse acá, que está em azul. Então, são os dois que nós temos disponíveis para esse tipo de respirador. Ustedes podem me perguntar, Clayton, eu trabalho com respiradores Advanta 200 há muito tempo e trabalho com os filtros Flex Filters, ¿sí? Eu posso utilizar os Flex Filters para esse respirador Advanta de 900. Hasta ahora não está aprovado para Advanta de 900 los Flex Filters, los filtros Flex Filters. Solamente os dois cartuchos para partículas que estamos hablando ahora, ¿sí? Son solamente los dos. Clayton, hay cartuchos químicos, cartuchos mixtos, que son cartuchos químicos, cartuchos para partículas. ¿Ellos están aprobados para el respirador Advantage 900? No, no están aprobados para los respiradores Advantage 900. Los dos cartuchos que están aprobados para el respirador Advantage 900, el P100 paquete con dos y P100 con protector contra salpicaduras. Son los dos que están aprobados. Los otros cartuchos químicos partículas mixtos e flex filters não estão aprovados para esse tipo de produto, ¿sí? Que mais eu tenho para falar com vocês, ¿sí? Uma coisa importante que vocês podem, claro, devem me perguntar, Clayton, qual é o tempo de câmbio de los filtros, ¿sí? ¿Cuánto tempo eu devo fazer o câmbio para os filtros de partículas, ¿sí? Então, uma coisa que você vai perceber, ¿sí? Que pode utilizar, claro, com o aumento da resistência à respiração, ¿sí? E isso você vai perceber se há um aumento da resistência à inalação, a respiração, perdão, que é a inalação, pode ser um indicador para se fazer o câmbio. Pero como estamos enfocados para, claro, a parte de hospitales, a parte médica e também para a parte de industriales, ustedes devem mirar os cronogramas de reemplazo que se há para essas indústrias, para esses locais, ¿sí? Os hospitales têm as regras de câmbio de respiradores, as empresas também têm as regras, então sempre deve se seguir as regras desses locais para se fazer o tipo de câmbio, ¿sí? Então isso é que recomendamos que as pessoas podem se utilizar.
Una otra cosa que ustedes pueden me preguntar, Clayton, la parte del amplificador de voz, ¿sí? Puede tener algún tipo de problema con la parte de dispositivos de resonancia magnética en un hospital por tener materiales metálicos, ¿sí? Entonces, no va a tener porque esse diafragma ele é de um alumínio anodizado, sim? Então, é um material não magnético, não ferromagnético, sim? Então, você não vai ter nenhum tipo de problema ou vai ter algum tipo de risco para com interferência às máquinas de ressonância magnética, sim? Uma coisa importante también o que debemos hacer siempre es hacer la limpieza de lo cartucho. La parte externa de lo cartucho es hacer la limpieza do cartucho, la parte plástica, ¿sí? Nunca vamos a hacer la limpieza de la parte donde está el elemento filtrante, siempre la parte externa do cartucho que yo voy a hacer la limpieza. Pode ser uma limpeza com água tibia, um sabão neutro, sim, na parte externa. O respirador também pode ser com água tibia, com um sabão neutro, sim. Então, são os tipos de produtos que podem se utilizar. Clayton, quero fazer uma desinfecção para COVID ou para algum tipo, alguma coisa um pouco mais algum tipo de contaminação, então tu puedes utilizar algum tipo de produto como quaternário de amônio. É um produto que se pode se utilizar para esse tipo de limpeza, e esse tipo de produto quaternário de amônio é um produto muito utilizado em hospitais, sim? Não sei se há alguma dúvida, alguma pergunta. Eu finalizei minha apresentação. Temos quase 10 minutos. Não sei se há alguma dúvida, alguma pergunta de vocês. Estou à disposição. Alguma pergunta por chat? Hola Clayton, Antonio Omar Ruelas tiene una pregunta. Para el lavado de la máscara, ¿qué sugieres en el caso de hospitales? Clayton, estás en mute. Oh, desculpe. Em hospitales, sim. Es normal que ellos van a utilizar los productos en hospitales, hay muchos productos para desinfección, productos para limpieza de los instrumentos, pueden utilizar los mismos, y esos productos son productos que tienen cuaternario de amonio, ¿sí? Entonces, el cuaternario de amonio es un producto que es utilizado para desinfección, entonces pode se utilizar esse tipo de produto para limpeza. E pode, claro, vamos dizer, eu estou utilizando o respirador em uma área que eu não tenho uma contaminação, não tenho contato direto com pessoas que vão ter uma contaminação, com contaminação. Eu posso utilizar o sabão neutro, uma água tibia, posso fazer uma lavagem de toda a máscara, vou pegar o respirador, vou lavar todo o respirador, sim, e posso colocar para o respirador, e depois pode utilizar o respirador. Se já eu tenho uma área com contaminação, posso fazer esse lavado, sim, com água tibia, sabão neutro, e depois
yo puedo pasar lo cuaternario de amonio, ¿sí? Lo producto cuaternario de amonio. Yo estoy diciendo lo cuaternario de amonio que yo estoy diciendo, lo nombre, vamos a decir, lo nombre técnico, ¿sí? En cada hospital va a se utilizar una marca de cuaternario de amonio de un producto específico, ¿sí? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma questão? Sim? Não sei se há mais alguma dúvida, dúvida, pergunta. Eu vou colocar em chat, eu vou colocar meu correio acá. Se caso depois alguma pessoa tem alguma dúvida ou pergunta, pode me contactar direto, sim. Graças por seu tempo, graças por participar de nossa apresentação hoje, por falando de Adivana 900. Graças por se interessar sobre o assunto, se interessar de escuchar a MSA, e nós estamos à disposição de vocês para o que necessitar de informação, de ajuda, de alguma consulta de nossos produtos, não somente de respiração, mas toda nossa linha de produtos para a cabeça, detecção de gases, para